Fala galera, bom dia, bom dia. Hoje 21 de março de 2020. Eu tava com saudade pra cá, tava. Eu tava morrendo de saudade de fazer vídeo pra vocês aí, viu? Confesso que foram 3 meses aí, mais de 6 meses, né? Desde de outubro praticamente que eu não faço nenhum vídeo aí. Nós estamos já quase finalizando o mês de março. E devido às mudanças que aconteceu aí na empresa, né, que todos me acompanharam aí no Facebook, também no YouTube, foram umas mudanças que a gente não previa, né? A gente estava contando com outro tipo de mudança, mas infelizmente ou felizmente, né, tá na escrita de Deus, a gente não tem controle. E o que o Pai escreve, a gente está aqui para passar, né, para viver. Hoje, sábado, 21 de março de 2020, são agora 11 horas e 55 minutos, horário de Brasília. O tempo tá meio fechado aqui em Uberlândia. E eu tô com essa cadernetinha aqui que eu ganhei lá no Mato Grosso. E tô aqui com ela. Fiz um roteiro nela. São aí, ó, várias páginas aqui. E o que eu vou relatar agora, galera, é a viagem que eu fiz do Rio Verde para Visconde do Rio Branco. Eu tô com um caminhão novo, um novo caminhão para mim, né, que é um FM agora. No final de dezembro eu trabalhei no Iveco até ontem. Fiz um carregamento lá em Catalão. Mas o foco agora é isso aqui, né? Eu comentei aqui do caminhão novo porque um porta-treco ali eu peguei e fui descobrir o que é. Enfim, essa viagem para Visconde do Rio Branco, região ali de Juiz de Fora, quarta parte mineira, deu muito o que falar. De longe ela vai ficar marcada na minha vida profissional. Desde 86 que eu tô no transporte, né, como alguns aí já sabem. E já enfrentei várias paradas aí, mas essa viagem foi de longe a que mais me marcou, por uma série de fatores. O risco altíssimo de morte, de acidentes que eu corri e terceiros também correu, não porque eu tenha cometido alguma manobra irregular, não por isso, mas a situação que se encontrava por causa do tempo, né, na época, em janeiro, é que poderia ter consequências muito fortes, né? Então, isso foi no final de janeiro, início de fevereiro. E então foi uma viagem que de longe, disparado mesmo, ficou marcada aí na minha vida profissional. Outros fatos também marcaram, mas esse realmente é o que mais abalou o meu consciente, como diz o DJ Wagner. Bom, Visconde do Rio Branco
vou seguir aqui o roteiro para mim não ficar perdido. Visconde do Rio Branco fica para baixo de Belo Horizonte, aproximadamente uns 200 quilômetros, né? Sentido Juiz de Fora, você passa Conselheiro Lafayette, né? E já aconselho quem está assistindo aí o vídeo, não entra em Conselheiro Lafayette porque é a viagem perdida, a não ser que você esteja vazio. Aí eu concordo com você em entrar em Conselheiro Lafayette para ir para Visconde do Rio Branco. Caso contrário, 040 sentido Juiz de Fora, ali você quebra para a esquerda ali e pega para Visconde do Rio Branco. Então assim, passando a 262 ali na entrada já de Belo Horizonte pela 381 ali, já começa o caos, né? Porque nunca é fácil atravessar a capital, né? Seja ela qual for. Mas Belo Horizonte, em especial, ali na região da CEMIG, né? Na avenida ali, Dom Pedro ali, ela é muito complicado, né? Então assim, se atravessar ali com o caminhão carregado é muito difícil, é uma situação complicada, mas coisas difíceis para nós motoristas que vivem no trecho aí é o que a gente encara todo dia, né? Eu passando ali, já passando para frente de BH, já na 040, na região de Congonhas. Eu saí da 262 no posto Cachucha de manhãzinha, por volta das 6 horas da manhã, 7, e toquei, né? Toquei até Congonhas. Finalzinho da tarde ali, na região de Congonhas, tem um posto ali chamado Alphaville, né? Na 040. E ali eu cheguei, parei ali pra mim, eu não tinha almoçado, não almocei. Eu parei ali pra mim fazer um lanche e quem sabe jantar, né? Era por volta de umas 3 horas da tarde por ali. Parei ali, fiz um lanche muito gostoso, por sinal, uma vista excepcional. Eu até fiz algumas transmissões ao vivo no Facebook, né, ali. Da lanchonete você tem uma visão maravilhosa. Quem gosta da região... deixa eu abrir o vidro aqui, porque já tá quente pra caramba aqui dentro. Tô com o interclima ligado, mas... deixa eu fechar aqui. Pronto. Deu um fundo melhor aí, né? Então, aí eu peguei e parei lá no posto Alphaville, tem a lanchonete. Fiz um lanche lá, né? Comi um pão de queijo lá. Muito bom, linguiça caseira. Caro, por se tratar de parada de ônibus, né? Mas muito bom, qualidade muito boa, atendimento bom do pessoal lá. E dali eu segui. Eu passei em Gagé, né? Região de Gagé ali. Lá em Conselheiro Lafayette começou a pedreira. Umas ruas estreitas ali, no início da cidade ali, a gente entra para a direita, pega para a direita ali e vai cortando ali, né? Vai cortando para pegar sentido Visconde do Rio Branco. E aí dentro ali de Conselheiro Lafayette é uma rodovia que a gente atravessa ali, né, dentro da cidade. E deveria ter placas proibindo o caminhão, até caminhão toco para subir truque. Deveria ser proibido passar dentro da cidade. Porque
é um trânsito pesado, né? E no final da avenida lá, por se tratar de um top muito forte mesmo, um ângulo muito forte, eu dei muita sorte, né? Trabalhei muito o caminhão para ele conseguir subir, porque era muita gente atravessando nas faixas e a gente tem que respeitar isso. Infelizmente, naquela situação ali, não dá para respeitar, mas se não respeitar a gente toma multa, né? Infelizmente. Por isso que estou falando que tem que ser proibido passar passar caminhão lá, seja caminhão toco ou caminhão truque, né? Lá dentro de Conselheiro Lafayette, pegando para Visconde do Rio Branco, né? Essa praça lá, ela é muito movimentada dentro de Conselheiro Lafayette já. E como eu estava falando, no final da avenida, que dá logo acima dessa praça lá, acaba a avenida e dá de frente com um paredão. E é um top muito forte. Usei todo o recurso que eu tinha, né? Para que o caminhão conseguisse subir lá. O Iveco 410 no bitrem, carregado, 57 mil quilos bruto. E não é traçado, o caminhão não é traçado. Então a minha sorte é que eu estava com os pneus da tração muito bons, né, em perfeitas condições. Levantei o truque, porque eu já levantei embaixo, porque o asfalto estava molhado e a camada muito fina, né? E patinava muito. Então no finalzinho, como o top era muito forte, a frente do caminhão do meu lado esquerdo aqui levantou. Ou seja, aí eu fiquei sem direção. Eu acelerando o caminhão, porque se eu parasse de acelerar, ele ia voltar para trás. Mesmo segurando no freio, eu acredito que não segurava ali. E eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Aliás, vai demorar um pouquinho, porque tem muita coisa para falar. Nós estamos ainda na primeira página aqui, ó. Primeira página aqui, e tem muitas, ó. Muitas páginas, tá? Muitas, ó, para falar. Não passei nem a primeira ainda. Então, levantou a frente, mas do lado direito, do lado do passageiro, ainda ficou pegando no chão. E na hora de fazer a curva, eu não tinha direção, o caminhão ia sempre reto. Ele ia sempre reto. E aí o que acontece? Para mim ter um pouco de direção, eu tive que aliviar o pé um pouquinho do acelerador para frente, abaixar e pegar no chão e fazer isso aqui, pegar para a direita. Porque se eu fosse reto, eu batia no paredão. Um paredão lá de uns 5, 6 metros de altura, de concreto, e uma casa, né? Um prédio. Então abaixei a aceleração um pouquinho, desceu à frente, ele pegou a direção e foi puxando. Acelerava porque ele começava a patinar, tinha que dar pressão. E aí eu levantava de novo e perdia a direcional, ia só para frente. Baixava a aceleração, ele descia, pegava mais um pouquinho de direção. E assim foi 4 vezes que eu fiz essa manobra. Graças a Deus consegui a fazer a curva para a direita ali. E assim que acabou, e lá no top, a hora que faz a curva, tem uma subidazinha, mas é muito disfarçada. Ali já direcionei, já alinhei a direção, ficou reto. E aí eu pude aliviar a pressão. Ele desceu à frente, aí eu peguei a direção de novo. Quem já fez esse tipo de manobra aí sabe o sufoco que é numa ladeira íngreme e se ficar sem direção. Enfim, terminei de fazer essa manobra, andei 20 metros e tinha uma curva que dava para me ver a placa da última carreta. Pra vocês terem uma ideia, o quão era forte essa curva lá, dentro da cidade. Uma garoa fina, molhada, né? Molhada, lógico que tá chovendo, mas o asfalto fininho.
Então isso dificultava muito, porque o caminhão ficava patinando por estar muito pesado. Não que estava fora do peso dele, mas pela situação que estava, né? E aí era a curva, essa curva forte para a esquerda, onde eu não tinha direcional. Alinhei uma curva muito forte para a esquerda, logo em seguida outra para a direita. Isso numa rodovia, dentro de Conselheiro Lafayette. E aí eu atravessei uma antiga passagem de trem de ferro. Eu não sei se ainda passa, talvez passa ainda. E do outro lado, uma praça. Aí onde eu ia pegar a outra rodovia, a 482, se eu não estou me enganado aqui. Deixa eu ver aqui. Aí o que acontece? Essa outra rodovia lá, que é uma MG, é que levava para Visconde do Rio Branco. E aí eu fui subir, consegui atravessar essa parte lá, né? E fechamos a primeira página aqui do roteiro, viu? Fechamos a primeira página, vamos para a segunda agora. E aí consegui pegar, a sair desse pedacinho no centro da cidade, cheio de semáforos, ruas estreitíssimas, que a última carreta lá mordia no canto do meio-fio. Então, mesmo eu abrindo o máximo que estava ou para a esquerda ou para a direita, sempre pegava um pedacinho ali do meio-fio. Aí fui passei para Itaverava, né? Para frente de Visconde do Rio Branco. E ali onde eu dormi ali, porque já estava tarde, né? E como eu não conhecia a cidade, e ali mesmo eu consegui apoio de um posto, eu abasteci também no posto lá. E dormi lá nesse posto. E daí eu segui viagem, né? Sentido Catas Altas, né? Catas Altas da Noruega, 482, tava certo, a MG 482. E aí acho que 60, 70 km para frente lá, né, de Conselheiro Lafayette, onde tive mais uma passagem complicada, porque aí cheguei em Piranga, onde o prefeito mexeu na rodovia essa que passa dentro da cidade. Nós já estamos com 18 minutos, passa dentro da cidade, né? E ele mexeu, e lá tinha um top e uma esquina muito forte, né? E como ele mexeu, arrancou o asfalto, nem era asfalto, era broquete, né? Os paralelepípedo, credo, que nome atrapalhado. E ali eu fiquei uma noite e um dia parado, né? E uma noite também. Então foram 2 noites e um dia que eu fiquei parado lá em Piranga, porque o prefeito mexeu lá, né? E não passava nem tatu de chuteira. Com muito custo eu dei uma ré lá fazendo curvas, porque a cidade lá, as ruas não mede nem 10 metros de largura. Com muito custo, eu e um outro colega lá de João Pinheiro, que estava parado lá já 3 dias por causa dessa obra que o prefeito lá de Piranga começou e não teve jeito de terminar. Nós conseguimos manobrar o bitrem e voltar para trás, né? Sair fora da cidade. Tive que voltar 34 quilômetros, né? Para voltar para trás.
para fazer outro caminho, né? Para chegar lá em Visconde do Rio Branco. E aí eu passei, voltei os 34 quilômetros e aí foi passar pela cidade de Larmin, né? Ali perto de Conselheiro Lafayette também. Ali também tive problema, porque a rua é calçada de pedra, né? Aquelas pedras pretas. Aqui na região nós chamamos de macaquinha, né? E só que ela não é aquela quadrada, ela é pedra mesmo, tipo tapiocanga, que lá tem muito. E aí tem um top lá e tava molhado também, de manhãzinha, o caminhão parou no meio da cidade. E como a prefeitura, os serviços, tava tudo parado por causa da chuva, né? Então foi muito difícil, mas eu consegui lá uma patrola que me deu um apoio lá, né? Lá em Larmin. Conseguiu me puxar lá no primeiro top, depois eu passei no outro segundo top. E nesse outro segundo top, que eu tive que segurar no freio, o caminhão não queria parar porque estava molhado. Ele desceu de ré e carro de um lado e do outro, e eu no meio. Não passava nem a bicicleta ali. Tanto na primeira parada como na segunda. Não passava nem a bicicleta do lado. E aí como o freio direcional, o eixo direcional tá com o freio travado, você fica sem direção. O caminhão vai puxando aonde ele puxa, você tá indo. Então você não tem como manobrar o caminhão para direcionar ele, porque o freio, a roda tá travada. E ali fez um rasgo assim, arrancou uma banda, né, dessa largura e desse comprimento, um palmo e pouquinho de comprimento, numa faixa do pneu direcional do lado esquerdo, que a pedra mordeu, né, na borracha do pneu e arrancou mais ou menos uma largura assim, uns 4, 5 centímetros, uma faixa daquela. Quem conhece o pneu de caminhão sabe o que eu estou falando. Arrancou uma faixa daquela lá, uns 20, 25 centímetros mais ou menos de tamanho. E aí a patrola me arrastou novamente, me tirou de lá, e ali eu consegui a seguir viagem, né? Com a ajuda da prefeitura lá, né? Do secretário secretário de obras da prefeitura. E aí eu segui para Senhora de Oliveira, que é outra cidade que tem para frente ali, uns 40 quilômetros mais ou menos. Aí Senhora de Oliveira, passei tranquilo, né, pela cidade lá, não tive problema nenhum. Depois de Senhora de Oliveira tem a cidade de Brás Pires. Que aí começaram novamente os meus problemas. Que esse é que tirou a minha estrutura, meu psicológico. Mexeu com o meu psicológico. Esquentou um pouquinho aqui, tive que abrir aqui. Deixa eu mudar de posição aqui. Então mexeu muito com o meu psicológico essa parada lá. Atravessei a cidade de Brás Pires sem problema. Tem um poste no meio da rua lá que você tem que fazer uma manobra, passar encostando bem o poste e tal, mas passa tranquilo o bitrem, você passando devagarzinho, não tem problema. Eu saí da cidade, né, de Brás Pires, sentido Senador Firmino, uns 6 a 8 km depois tem uma ponte.
Tem uma ponte de um rio lá. E ela é numa curva. A ponte é em cima de uma curva para a esquerda. E logo que você atravessa a ponte, você vai andar uns 100 metros, tem uma outra curva para a direita. E aí começa a subir. Começa o top pesado. E chovendo. Era por volta de 3h30 da tarde, mais ou menos, a hora que eu consegui passar lá, né, nessa ponte sentido Senador Firmino. E aí, uma garoa fina, né? E o caminhão patinou. Não conseguiu subir, mesmo estando com o truque levantado, né? Eu levantei o truque na hora que eu passei na ponte, porque já leva um tempinho para o truque, o bexigão levantar, né? Então ele patinou. Andei o que, uns 300, 400 metros no máximo depois dessa curva, subindo essa serra, e é uma serra pesadíssima. E ali começou a minha estrutura, ficou muito abalada com aquilo, porque o caminhão patinou, né? Eu senti já que ele não ia conseguir subir, e joguei muito para a direita, né? Para não ficar no meio da pista, né? Liguei o pisca-alerta, travei o freio estacionário e soltei. No que eu soltei o pé do freio, né? A carreta começou a ir embora. O freio não estava segurando só o do cavalo. Não segurava de maneira alguma. Podia fazer o que for que ele não segurava. E aí o que acontece? Eu tive que segurar no freio da carreta e pisar no freio do cavalo, porque não segurava. Então eram 3 freios que eu estava usando para segurar a carreta. E eu fiquei de 3h30 aproximadamente da tarde até 6h15, 6h20 da tarde, até que chegou os meus anjos da guarda, né? Aí onde a porca torceu o rabo, já estava me dando cãibra nas pernas, né? E de segurar, porque eu trocava de perna, trocava de mão, segurando o freio estacionário, o freio de emergência e o estacionário, e no pé. Então troquei de mão e pé várias vezes, né? Para que o caminhão não descesse. Porque se eu saltasse aqui, ele ia cair dentro do rio. Ele ia rodar ali ou ia capotar ali. Eu tinha que largar, pular do caminhão e salvar minha vida e esquecer o caminhão, né? E perder o caminhão. Minha fé em Nossa Senhora é muito grande. E ela me abençoa sempre, sempre que eu jogo ela sempre para me abençoar, para me acolher. Então ela me abençoa sempre. Entreguei na mão dela, falei para ela: eu vou fazer o que eu aprendi aqui ao longo desses mais de 30 e tantos anos, né, que eu tô na profissão, mas sem a senhora intercedendo não sou ninguém. E aí, graças a ela, a intercessão me cobriu com seu manto sagrado, consegui segurar o caminhão. Por volta de 6 e pouquinho da tarde, chovia, uma garoa, né? No início, assim que eu parei, né, só para ilustrar aí também, né, e dar o voto, eu não lembro o nome, perguntei o nome, né, da pessoa, me parou um veículo, um Gol vermelho, que vendia biscoito assados na região ali. Assim que eu parei, fiquei uns 5 minutos no máximo, esse Gol apareceu, eu dei sinal de luz, falei para ele: meu amigo, eu tô numa situação aqui que é de desespero. Não posso desligar o caminhão, não posso descer do caminhão,
Não posso tirar o pé do freio e nem soltar a mão do freio